Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre A Muralha de Winnipeg e Eu, da Mariana Zapata, que foi um livro pelo qual eu não dei nada, que eu fui ler só porque ele estava na minha lista e que se mostrou uma grande surpresa para mim. A protagonista é a Vanessa, que ela é uma designer gráfica que trabalha muito e ela é assistente de um jogador de futebol americano, que é o Aiden Graves. Ele é uma pessoa fechada que nunca dá nenhum tipo de abertura para ninguém, não diz por favor, não diz obrigada, mas ela segue trabalhando com ele para garantir o máximo de dinheiro guardado possível, enquanto ela faz todo tipo de design, desenha tatuagem, cartão, site, tudo, fora do horário de trabalho, para ela poder criar uma carteira de clientes. Estável para poder sair do emprego. E ela guarda todo o dinheiro possível, já que ela tem empréstimos estudantis de 6 dígitos para pagar. E quando ela consegue juntar o valor de um ano de salário, ela finalmente pede demissão, sai inclusive muito magoada com o Aiden, porque ela escuta o empresário babaca dele falando coisas ruins dela e o Aiden fica quieto. Ele não concorda, mas ele também não defende ela. Nisso, um mês se passa e o Aiden começa a aparecer na casa dela, pedindo para que ela volte a trabalhar com ele, até que chega ao ponto em que ele propõe um casamento para ela, já que ele é canadense e ele tem um visto de trabalho, só que o contrato dele está acabando e ele não quer ter que escolher o próximo time só pensando em continuar morando nos Estados Unidos. E ele não quer ir embora. Então ele propõe para pagar os empréstimos dela e também comprar uma casa para ela, que depois de ela pensar muito, relutar muito, justamente por ele ser como ele é, ela acaba aceitando por, motivos óbvios. Ela vem de uma família pobre, enfim, ela nunca teve muita estabilidade na vida, então tudo meio que caminha para que ela aceite. Eles vão para Las Vegas e eles se casam e o Aiden tenta agir diferente com ela, já que esse acordo vai durar 5 anos, para que eles possam ser amigos durante esse período de tempo em que eles vão estar casados. E ela vai tentando também ser mais legal com ele, o convida para ir conhecer a família dela no final de semana e ele diz que vai. Só que ele acaba desmarcando no último minuto porque o antigo treinador dele está na cidade. E a família dela, assim, claramente, ela tem muitos problemas, ela teve uma infância muito difícil, só que ela ainda não falou sobre o assunto nesse momento da história. E ela ficou bem chateada por o Aiden ter furado, o que ele simplesmente não consegue entender, achando que não era nada demais, mas também por não saber o motivo, de ela ter esse relacionamento tão ruim, enfim. E assim, esse livro, ele é um slow burn real, só que é tão gostoso, tipo, você ficar lendo as pequenas interações deles, a construção de um relacionamento bem lentamente. Eles vão ficando amigos, ele fica com ela quando ela vai dar doces no Halloween, porque ele sabe que não tem muitas crianças no bairro, mas ele não quer que ela fique chateada, né? Então ele vai fazer companhia para ela. Ele ajuda a Vanessa quando ela tem um ataque de pânico no elevador, porque ela tem medo do escuro devido a um episódio da infância dela, onde as irmãs mais velhas dela deixaram ela trancada num armário, sem luz por 2 dias. E ele se lembra desse medo dela quando a luz da casa deles acaba durante uma tempestade, vai dormir com ela para que ela não fique sozinha, tudo. E o Aiden também vai com ela no jogo de basquete do irmão mais novo dela, onde eles flertam, e assim, esse flerte começa ali em 70% do livro, gente. Nossa, ai, é tão bom ler o slow burn às vezes. Eu gosto muito de livros rápidos, eu gosto muito de hot, e vocês sabem aqui que eu leio de tudo, mas é tão gostoso você ler uma história bem devagarzinho também, variar, sabe? E nesse jogo de basquete do irmão dela, ele ameaça o cunhado dela, que machucou ela no dia em que ela foi visitar a família, o que faz a Vanessa perceber que talvez ali ela esteja se apaixonando por ele, o que a gente, leitor, já tinha percebido há muito tempo. Lógico que apesar de as coisas estarem melhores, a Vanessa ela ainda não consegue esquecer completamente a mágoa por ele não ter valorizado o trabalho dela por 2 anos e só ter percebido a falta que ela fazia quando ela foi embora. Só que apesar disso, as coisas seguem bem, ele ajuda ela com os enfeites de Natal, ele entra em uma briga propositalmente com um colega de time,
babaca que vivia em volta dela, dando em cima dela, dando uma surra assim maravilhosa no cara. Eles passam o Natal juntos e a Vanessa conta sobre o passado dela, como as irmãs dela eram muito ruins, agressivas, a mãe que tem um problema com alcoolismo, nunca estava presente, enfim. E teve a guarda dos filhos retirada quando a Suzy, que é uma das irmãs e a pior de todas, empurrou a Vanessa da escada e a Vanessa quebrou o braço. E uns anos depois, a Vanessa voltou para casa e a Suzy atropelou ela com o carro propositalmente. A Vanessa tem um problema no joelho desde então. Então, assim, é realmente uma família bem desestruturada. E em troca, o Aiden acaba falando mais sobre ele mesmo, que não fala com os pais dele há mais de 10 anos, já que o pai dele era muito agressivo e que ele foi criado pelos avós. A Vanessa realiza um sonho dele e dá um cachorrinho para ele de presente de Natal e ele deixa assim, tipo, muito claro que ele está em dívida com ela, que o que ele deu, que foi um iPad para ela trabalhar e eu não lembro, e um anel de noivado, né? Porque ela ainda não tinha um, mesmo eles já estando casados. Não chega nem aos pés, mas assim, é um momento super fofo esse Natal deles em família. O Aiden, ele faz uma surpresa para ela indo para um evento onde ela foi para um evento de livros de romance, onde ela foi para divulgar os designs dela, já que ela também faz capas de livro. E é muito claro o quanto esses dois estão apaixonados, inclusive ele, sabe? Mas nenhum dos dois se abre, admite nada um pro outro. Uns dias depois, uns amigos dele vêm para a cidade, passaram os dias em casa, eles ficam mais próximos, porém ele vai passar 2 meses no Colorado, em poucos dias, e ela admite que vai ficar com saudade. Então, assim, nesse momento, finalmente os dois começam a se pegar, porém o alarme da casa toca, ele desce para ver e ela retorna as ligações da melhor amiga dela e acaba pedindo pro Aiden levar ela pro hospital. Então, assim, se perde um momento que iniciaria ali, né? Tivemos ali alguns beijinhos, mas coisa pequena. O que aconteceu com a amiga dela é que o namorado dela, que era claramente violento, de quem a Vanessa desconfiou durante o livro inteiro, teve uma crise de ciúmes e a machucou ao ponto de ela ir para o hospital. Então, o momento dela com o Aiden é completamente interrompido, só que ela segue dormindo com ele, porque eles dormem em quartos separados, por ela estar se sentindo muito sozinha. Só que uns dias depois ele vai pro Colorado e ela fica porque ela vai correr a maratona. Ela quer se provar que ela consegue correr, que ela consegue fazer isso, até porque o joelho dela nunca mais foi o mesmo depois do atropelamento. Ela vai correr, só que ela se sente extremamente deprimida, sozinha, ainda mais quando ela recebe a visita do agente dele, o babaca, que disse que tentou demitir ela várias vezes, só que o Aiden nunca deixou. Então mostra que ele já se importava mais com ela do que ela achava. Já ajuda a quebrar aquele resíduo de mágoa que ainda tinha pelo período em que ela trabalhou para ele, tudo. No dia da maratona, o Aiden liga para ela e ela tenta dizer que ama ele, ela tá com muito medo, só que ele não deixa a Vanessa falar e surpreende ela esperando por ela no final da corrida. Ele veio do Colorado porque ele tava com muita saudade dela. Então, assim, nossa, um momento maravilhoso. Aí, depois da maratona, em casa, ela cria coragem, ela admite que ama ele, fala mesmo assim, e obviamente ela acaba descobrindo que ele também gostava muito dela, e o relacionamento deles só se desenvolveu e se aproximou ainda mais nesses meses que eles estão casados. Porque sim, gente, não foi 2 semanas morando junto que fez esse relacionamento acontecer. Foram meses de casamento. É realmente um slow burn. E assim, literalmente, no último capítulo do livro, nós temos o primeiro hot e o epílogo é muito fofo, dela assistindo um jogo no qual eles tiveram uma grande vitória que levará o Aiden até o Super Bowl, que é o sonho da carreira dele. Ela tá assistindo com os 2 filhos deles e eles estão sendo felizes e eu estou completamente apaixonada por esse livro porque ele é perfeito e maravilhoso. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Até mais.